Opa! E aí, o pessoal tá chegando. A gente começa a nossa live oficialmente às 7h30. Vamos só esperar o. Vamos só esperar aí os convidados entrarem. Entrando aí um bom quórum já. Os primeiros segundos, né? Terminando os últimos ajustes aqui. Esperando os nossos convidados. Hoje a gente vai ter nessa nossa live aí um papo sobre educação à distância, sobre homeschooling, sobre educação não presencial, né? São conceitos muito diferentes que a gente vai tentar trabalhar aqui. Como que os trabalhadores estão sofrendo com isso e também como os alunos estão sofrendo com isso, né? A gente tem uma soma de problemas por conta das alternativas, às vezes até atrapalhadas, das secretarias de educação, das empresas privadas em relação a isso. E hoje a nossa ideia é debater mais ou menos por aí, né? Entender como é que os governos estão tratando disso e como que os sindicatos de professores e profissionais de educação estão se movimentando. A gente está tendo aqui no Rio de Janeiro várias e várias audiências públicas sobre isso. Mas aqui, além do Rio de Janeiro, lógico, né? Os 4 convidados aqui, na verdade eu, Luan, que vou apresentar, e mais os 3 convidados, somos cariocas, mas isso é uma situação nacional, né? A gente está tratando aqui de um tema que está pegando todas as escolas do Brasil de alguma forma. Todas as escolas e universidades, né? Instituições de ensino no geral. E coloca em xeque aí alguns parâmetros, principalmente da educação privada, do como agir, né? Porque a gente está falando de uma relação, infelizmente, de consumo. Tudo isso vai ser trazido hoje aqui pelos nossos convidados. Nós somos 4 aqui hoje, né? Sou eu, Luan, professor de História da rede privada do Rio de Janeiro e diretor do Simpro Rio, do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região. A gente vai ter também o Gustavo Miranda. O Gustavo é coordenador geral do CEP, que é o Sindicato da Educação, dos Profissionais de Educação Pública aqui do estado do Rio de Janeiro. E ele também é professor de História, advogado, enfim, mestre em História. A Juliana Drummond, que é doutoranda em História, professora da rede estadual e dirigente do CEP de São João de Meriti. E a gente tem a Nívia, a Nívia Vieira, que é professora da UERJ, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, doutoranda em Educação, doutora em História. Bom, a gente está com um time legal hoje, vamos só esperar aí 2 minutinhos, os nossos convidados estarem aqui online. A gente sempre entra um pouquinho antes, né, para esperar o Instagram avisar para todo mundo que começou por aqui. E aí são os 5 minutinhos de paciência para todo mundo receber a notificação e ficar a postos para a gente começar. Bom, já temos aqui alguns guerreiros, né? Inclusive na Sexta-feira da Paixão, aí para quem é cristão uma data especial e para quem não é, pelo menos é um feriado, né? Todo mundo querendo relaxar e os guerreiros aqui online vão relaxar ouvindo um bate-papo intenso, profundo sobre os problemas na educação. Isso é realmente a grande vontade militante de estar todo mundo acompanhando a nossa live. Dentro de várias outras. A gente tem 1 hora de live aqui no Instagram. Terminando, a gente salva, joga ela no Facebook do Voz da Resistência para, enfim, ficar disponível aí para ser compartilhado. Muita gente não tem Instagram, né? Teve até gente hoje, quando a gente divulgou nas redes sociais, falando que não tinha Instagram e que faria um Instagram só para assistir a nossa live. Então, vamos aproveitar aí essa audiência cativa para a gente dar início aqui. Bom, já passou o tempo que a gente tinha colocado. Galera, boa noite oficialmente. Mais uma vez, meu nome é Luan Ribeiro, sou professor de História, sou militante de esquerda, sou da direção do Simpro Rio, né, o Sindicato dos Professores de Educação Privada, o Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região.
militante da Intersindical, do PSOL e colunista do Voz da Resistência. Queria chamar aqui a primeira dos nossos convidados, que é a Juliana Drummond. A Juliana já está aqui online com a gente. Para começar, ligando aqui para a Juliana, aguardando. Queria pedir para, se o áudio estiver ruim, estiver muito alto, muito baixo, vocês irem avisando, tanto o meu quanto os outros convidados, tá bom? A gente está lendo aqui os comentários, inclusive participem, vão colocando aqui nos comentários perguntas, sugestões que a gente vai tentando, dentro do roteiro que a gente fez mais ou menos, responder algumas delas, ou tangenciar, tocar nesse ponto aí que vocês tiverem trazido. A conexão da Ju está demorando aí a carregar a imagem, mas já está ouvindo a gente, Ju? Sim, só não está dando para te ver. Botar no Wi-Fi? Eu acho que de repente vale tentar, né? Pra gente, o mundo tem um ganho a mais vendo imagem de Juliana Drummond. Gente, a Juliana é militante, especialmente em São João de Meriti, onde é a região territorial, né, de militância dela, do pessoal de São João de Meriti. É uma figura muito importante do CEP, né, do Sindicato dos Professores de Meriti, isso fica aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, uma região, um município da região metropolitana, conhecido como Formigueiro das Américas, é uma população gigante, mas em algumas outras lives. Vou chamar a Juliana de novo. Em algumas outras lives, falando do quanto que a população de São João está sofrendo com essa precarização durante o momento de pandemia. Vamos ver se a Ju consegue entrar aqui de novo. Vamos lá. Ju, consegue ouvir a gente? Bom, já vi que acompanhando aqui a gente tem a Fópolis, pelo PSOL. A Ju está com problemas de conexão. Vou tocando aqui alguma coisa e depois a gente chama ela. Eu vou adiantar então e chamar aqui o Gustavo Miranda para a gente não perder nada nem ninguém nesse debate, né? Gustavo, coordenador-geral do CEP, o maior sindicato aqui do Rio de Janeiro, em que todos os profissionais de educação são representados ali. Tá aí o Gustavo, já no seu QG. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Luan, tudo bem? Tudo tranquilo. Gustavo, eu te adiantei aqui, a Ju ia começar com a gente fazendo um panoramazinho sobre como é que está a questão da educação à distância, principalmente, né? Quais são as alternativas que foram oferecidas pelos governos e pela iniciativa privada em relação ao sistema educacional durante o momento de pandemia. É lógico, é óbvio, as escolas não podem nem devem funcionar durante esse período, né? Mas a gente sabe que isso traz uma série de questões políticas e jurídicas em relação ao como fazer, né? Se isso vai ser a partir de uma lógica de homeschooling, com os pais ensinando, se vai ser a partir de educação à distância, com materiais oferecidos, quais são as plataformas que são oferecidas aí pelas escolas, sejam públicas ou privadas, para os alunos. E aí queria saber o que você tem para trazer hoje para a gente dessa análise das alternativas apresentadas pela educação. Então, Luan, primeiramente, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. A gente, desde o início da pandemia, a gente está envolvido nesse debate educacional que caiu como uma bomba para a gente, do ponto de vista do que a pandemia elevou o tom do debate educacional, quais seriam as saídas para esse processo, né? Primeiramente, dizer que não é tão óbvio assim, né, que as aulas devem ser suspensas, né? A gente sabe que há um setor na sociedade, né,
puxado pelo Bolsonaro e seus aliados no estado do Rio de Janeiro e outros estados que defendem que as escolas voltem a funcionar. Vou dar um exemplo aqui do Crivella, que no início da pandemia, o CEP, sindicato da qual eu faço parte, teve que entrar na justiça para ele suspender as aulas. Então, talvez pouca gente saiba disso, mas foi uma decisão judicial do CEP que garantiu que as aulas fossem suspensas no Rio de Janeiro, né? Uhum. E a partir dali, né, começou uma série de debates qual seria o modelo adequado para esse novo momento, né? O governo do estado do Rio de Janeiro ele lançou uma proposta, né, unilateralmente da utilização da plataforma Google Classroom, que na verdade é uma plataforma oferecida pelo Google, né, e que ele estava oferecendo como objetivo de substituição do dia letivo, né, por essa plataforma, pelos conteúdos passados por essa plataforma. E a gente começou, de certa forma, um debate político muito importante, que era como nós íamos tratar isso. E a primeira coisa que a gente começou a falar é que essa plataforma não respondia exatamente aos desafios colocados pela pandemia, né? Primeiro porque o grande desafio é combater o vírus, né? Uhum. Combater a pandemia em si, né? E o governo do estado veio com uma proposta unilateral de já apresentar uma plataforma, já fazer uma comutação entre dia letivo com esse conteúdo, e a gente começou a trabalhar um tom de crítica em relação a isso. Por quê, basicamente? Porque a plataforma ela não garante acesso a todos os estudantes. Nós temos 700 mil estudantes no Rio de Janeiro. O próprio secretário fala que 200 mil não têm acesso nenhum à rede de internet. Você tem municípios, nós temos dados, tem 20 municípios que não têm banda larga, né, de maneira frequente, tem problema de banda larga, ou seja, você excluiria territorialmente, né? Uhum. Você teria uma disparidade também daqueles estudantes que teriam acesso à plataforma, porque os pais têm condição de ajudá-los e os que não teriam, porque a parte da saúde está trabalhando, a educação, na proposta até do governador, está trabalhando, entendeu? Enfim, você criaria duas redes, aqueles que seriam acompanhados pelos pais e têm tecnologia, e aqueles que não têm tecnologia e não são acompanhados pelos pais. E a gente, Sim, obviamente, começou a fazer um enfrentamento. E a qualidade da educação que é fundamental. Para a gente não basta só aprender, né? O que basta para a gente é aprender, não basta só apresentar o conteúdo. Entendeu? O conteúdo, passar um trabalhinho, é fácil. Do ponto de vista jurídico, isso... Gustavo, perdão, eu posso só dar uma partezinha disso que você colocou agora, porque aí o acesso, como você está muito bem pontuando, ele já é negado de cara para uma parcela gigantesca dos estudantes, né? E aí, por mais que o secretário de Educação tenha apontado que 200 mil estudantes não teriam acesso a essa plataforma, esses outros 500 mil, vale lembrar também da qualidade que se tem de acesso à internet, porque entre as classes D e E, a gente está falando de um acesso à internet única e exclusivamente por celular de mais de 80% dessa galera, que é o principal público das escolas públicas, né? E acessar pelo celular esse tipo de plataforma não garante que vá haver, isso que você pontuou, uma qualidade no acesso. Porque, de fato, eu posso simplesmente jogar os conteúdos lá, mas aí a educação vai virar um grande WhatsApp. Então, se a gente está falando de um acesso à internet de qualidade, isso não cabe simplesmente a gente jogar na mão do estudante, né? Tem até algumas alternativas colocadas a isso. Uma galera já, na verdade, várias instituições já entraram com pedido na Anatel em relação a não cortar a internet de ninguém, de aumentar o pacote de dados, de facilitar o uso do pacote de dados para fins educacionais. O problema é que isso gera um problema subsequente, um problema seguinte, porque para fazer essa triagem de quais seriam os programas adequados para a Anatel pedir para as empresas de telefonia deixarem liberado o pacote de dados, isso fortalece um oligopólio da internet, que a gente vai comentar isso quando a Nive entrar aqui, de empresas que vão controlar dados sobre educação, no momento em que financiarizar a educação é o projeto de muita gente. Então, a própria Secretaria de Educação do Estado, ela querendo ou não, pode acabar fortalecendo
uma lógica de sucateamento da educação pública, independentemente da ação que ela quiser, né, que ela fizer. A não ser que seja algo muito bem pensado, mas está tudo sendo feito a toque de caixa, né? E aí, enfim, tem questões jurídicas envolvidas pesadíssimas que queria que você trouxesse aí, que você ia falar, eu te interrompi, perdão. Do ponto de vista jurídico, eu acho que a gente veio batendo na questão da qualidade da educação, é algo escrito na Constituição, né? Não é uma coisa solta só, né? O artigo 206 diz lá que precisa ter qualidade do ensino e equidade. Então, a equidade é barrada por esse dado que você até apresentou aí, das pessoas não terem acesso. Aí eu tenho outro dado que é importante, por exemplo, o PNAD, que é a pesquisa do IBGE de amostras de domicílio, em 2017, mostra que 50% da população dos domicílios privados não tem microcomputador. E o que demonstra também que as pessoas, é como você falou, acessariam via celular. Né? A dificuldade que tem de fazer um trabalho via celular, digitar um texto via celular, é claro, texto rápido, tudo bem, mas um texto escolar é um outro cenário. Né? Sim, então... E isso que você falou com relação a fazer a toque de caixa sem dúvida nenhuma, está ligado à tentativa de vender parte, né, da educação pública para o ensino privado. Né? É a busca pelo fundo público da educação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é isso. E para isso você precisa desacreditar a escola. O nosso tema de hoje é ensino domiciliar. É óbvio que por trás do ensino domiciliar, além de uma questão moral, eu acho que a questão moral é uma questão importante, quem tem que discutir. Agora, o que está por trás é quem vai oferecer o conteúdo para esse ensino domiciliar. Né? E eu tenho certeza que não serão os pais. A rigor, o que vai fazer nesse ensino domiciliar, a se liberar aí, é pegar parte do recurso da educação, entregar para a iniciativa privada, para que ela faça a mediação diretamente com a família sem passar pela escola. O que é, de fato, um absurdo, um retrocesso assim, terrível para a educação do Brasil, sem contar que é um desprestígio total para a profissão de professor, educador. Né? É um retorno àquela lógica de que para ensinar qualquer um serve. Não precisa ter alguma especialidade. Professor não é uma profissão. Professor é um dom, algo do tipo. Sim. O que, para mim, é um grande equívoco. Então, essa questão do ensino domiciliar vai vir com todo um peso agora, porque a pós-pandemia também vai ser marcado por esse debate. Né, e o Supremo Tribunal Federal há pouco tempo, né, se posicionou contra o ensino de educação, né, a educação domiciliar. Entretanto, é muito bom que se diga isso. Não foi sobre o mérito, ele só disse que não tem regra. No raciocínio do ministro que venceu a proposta lá, o Alexandre de Moraes, foi o seguinte: olha, não temos regra, portanto não podemos liberar. O dia que tiver regra, a gente vai liberar. O que também é um absurdo, porque não leva em consideração todo o debate pedagógico, né? Sim. Bom, e essa falta de organização do sistema à distância, isso, na verdade, já é, como você apontou, um debate anterior, porque, principalmente no ensino privado superior, isso é uma realidade enorme, né? A gente vê que tem uma diferença muito grande do que ficou decidido entre as universidades privadas e o que ficou decidido entre as universidades públicas. O Abraham Weintraub lançou uma portaria indicando que as instituições de ensino superior usassem a EAD. Mas, enfim, como o ministro já é bastante desprestigiado dentro das universidades, foi razoavelmente fácil chegar num consenso e hoje 60% delas estão paradas, né? Não tem nenhum tipo de atividade pedagógica. E das 40% que estão funcionando, a maior parte delas não está com aulas regulares, né? Mantiveram os projetos de extensão, mantiveram os projetos de pós-graduação, porque aí a gente está mexendo com bolsa. E ainda tem esse ponto, né? Só um parêntese na minha fala, tem esse ponto de como fica mestrado e doutorado no momento que a ciência está sendo atacada, mas a ciência é a única alternativa para a gente vencer o coronavírus. Os programas de pós-graduação, eles estão com medo de parar os seus programas de mestrado e doutorado, que seria talvez o mais indicado pela impossibilidade da gente fazer pesquisa de qualidade não presencial, mas eles estão com medo de perderem as bolsas dos estudantes, de não abrir mais concursos de mestrado ou de doutorado, e para a galera ficar sem verba para fazer o básico que é a pesquisa no Brasil. Principalmente a área de humanas, né? Que nem investimento privado vai ter para sanar os seus problemas estruturais.
na área de exatas, especialmente de biomédicas, a gente está vendo algumas instituições sobrevivendo do jeito que dá. O caso da Fiocruz, que está desenvolvendo bastante estudo sobre coronavírus. Porque hoje, na verdade, o nosso objetivo, como você mesmo pontuou no início da fala, nosso objetivo é vencer o coronavírus. E o resto a gente está pensando em ajustes de como fazê-lo. E as universidades públicas estão afirmando, olha, não dá para fazer educação sem presença, né? A escola e a universidade precisam do espaço físico de convivência e de troca. E aí a gente vê exatamente o oposto dentro da educação privada superior, né? Isso já era um projeto anterior e agora está se expandindo. E agora está se expandindo. Na verdade, desde o início do governo Bolsonaro, a gente teve mais de... Aliás, isso é um dado da virada para 2020, tá? Provavelmente está desatualizado já. Mas a gente já tinha tido mais de 250 liberações de criação de universidades privadas com ensino à distância. Isso, que era uma exceção há pouco tempo, passa a ser quase que uma regra dentro da iniciativa privada, e agora a gente abre uma porta, né, uma oportunidade gigantesca para esse crescimento. E o que mais apavora os professores hoje é exatamente o fato de que isso pode se tornar regra pós-pandemia, né, porque está tudo em aberto, e gerando, inclusive, um acúmulo de função. Como estava conversando há pouco tempo o nosso camarada Thiago Mantuano, né, aqui do Rio de Janeiro, professor também de História, de um desvio de função. O fato dos professores que não têm preparo para isso agora terem que ser editores de vídeo, produtores de material, produtores de conteúdo, né? Enfim, deixa de ser... Várias profissões numa só, né? Várias numa só, inclusive muitos com perda salarial, indicando que está dando menos tempo de aula, porque está online, mas na verdade a gente está trabalhando triplo, né? A gente que está de casa, nós professores, a gente sabe como é que está complicado esse trabalho. Bom, o ponto com relação a isso é que, no caso dos professores públicos, a nossa posição, a posição da CNTE e do CEP, a gente vem trabalhando que a educação à distância não é aconselhável para a educação básica. Eu acho que isso é importante. Né? A gente não é contra a educação à distância, mas entende que a educação à distância tem seu lugar, né, na educação, e não é substituindo a aula presencial. E, de fato, o que está se cobrando hoje dos profissionais é algo que é ilegal, porque quando a gente faz o concurso público, a gente não se compromete a utilizar o computador em casa para fazer transmissão, né? É um desvio de função, como você falou. Mas continuar na luta. Nós temos algumas posições interessantes, que é do Ministério Público, que diz que se não tiver planejamento, não tiver acesso, não vale como dia letivo, mas a disputa é muito grande, o empresariado está em cima, ele quer fazer desse período um período de virada política importante. Sim. Bom, Gustavo, queria agradecer aqui sua presença, para a gente tentar chamar a Juliana de volta e continuar esse bate-papo, sempre enriquecedor. Espero aí que você e o CEP consigam ajudar os professores do Rio de Janeiro nessa luta. Obrigadão, Gustavo. Valeu, Luan, um abraço. Bom, gente, estou tirando aqui o Gustavo, tentando trazer a Juliana de volta. Ela estava comentando aqui que a internet dela já está melhor. Então, vamos tentar agora. Aí, Juliana está ao vivo. Olá, boa noite, Ju. Boa noite. Eu já começo esse debate mostrando a dificuldade do negócio da internet, né? Que para a gente tem que é um problema sério. Se tá ruim assim para a gente, para os alunos é algo que se torna mais difícil, né? Eu vou tentar não ser repetitiva a partir do que o Gustavo falou, mas tem algumas coisas que são centrais nesse debate, algumas coisas que são para agora e outras coisas que a gente precisa pensar a médio e longo prazo. Então, como professora da rede estadual, que tem acompanhado as redes municipais, em especial a de São João, tem uma coisa que a gente às vezes acaba com tantas demandas não tocando, é que é uma categoria na rede pública que é majoritariamente feminina. E isso é pensar que são mulheres que muitas vezes estão em casa com seus filhos que não estão na escola. E isso também está acontecendo na rede privada, que tem que dar conta de toda uma logística
de filhos, de casa, de pessoas mais velhas. No geral, os professores que são mais novos estão responsáveis aí dentro das suas casas de fazer as coisas para que os mais velhos até evitem de sair de casa. Então, é necessário de que o isolamento para nós acaba cumprindo outra função na medida que a gente tem que estar enviando material, gravando vídeo, alguns dando aula ao vivo, o que já torna isso muito problemático. Vale pontuar também, a partir do que o Gustavo falou, aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação apresentou a proposta de enviar material através de plataformas digitais, no caso do Google Classroom, como educação à distância. Isso já é problemático, porque isso não é educação à distância. Educação à distância tem uma metodologia própria, que passa por uma formação do profissional, você tem um professor tutor, você tem uma parte dessas aulas que são acompanhadas pessoalmente, você tem toda uma logística de plataforma de acesso a materiais, que isso já não pode ser considerado como educação à distância. Então, isso já é problemático. É uma coisa que a gente tem tentado reforçar o tempo inteiro. Apresentar isso como educação à distância tem por motivo apresentar outros debates que não esse, porque isso não é educação à distância, é enviar material a partir de plataformas online, o que tem gerado debates sobre se é algo só complementar, se conta como dia ou horas letivas. Para além disso, justamente também por isso não ser educação à distância, foram aparecendo várias coisas do que é, do que não é. E aí onde a educação domiciliar entrou muito no debate, a gente tem acompanhado os áudios, memes do que é ser homeschooling, e pensar que são debates que é anterior. Então essa prática de você desvincular a parceria que seria obrigação de oferecer escolas do Estado com apoio da família, e nesse sentido a família tem um grande papel que é de garantir o aluno na escola. Esse debate não é novo, já vinha debatendo. Existem mais de 60 países que usam esse modelo de educação domiciliar, alguns com maior fiscalização e regulamentação que outros. E aqui no Brasil, passar por isso que o Gustavo falou. Não há uma regulamentação, há uma tentativa que não está incluída a LDB. De 2016 para cá, quase dobrou o número de famílias que conseguiu ou que utilizam esse modelo. E nesse há algumas justificativas. O bullying, a violência, mas aqui no Brasil o que a gente tem percebido que esse aumento, que mais que dobrou de 2016 para cá, tem a ver com o avanço do conservadorismo, que passa muito por uma questão de uma lógica moral que tem aí alguns eixos. Um deles é você desqualificar o profissional. Então, é um ataque a uma pessoa, como o Gustavo já falou, você desqualifica, você enxerga que qualquer pessoa pode fazer essa função do professor, mas também passa por um desmonte da educação. Na medida que as escolas não são vistas como um lugar capaz de formar e transmitir conhecimento, ela passa a ser desqualificada, desvalorizada, que dá base para essas propostas do que seria essa educação domiciliar. E aí tem algumas coisas que a gente precisa pensar que tem muito se discutido que é de educação domiciliar. Não é isso, não é essa questão desse material que está chegando pela internet que os pais recebem, até porque a gente tem uma realidade que essa pauta de educação domiciliar está muito mais ligada à classe média, e o que a gente tem acompanhado nas redes é a população mais pobre que está lidando com isso, que tem muita dificuldade, vai passar pela dificuldade de acesso e de compreensão dos conhecimentos que estão sendo transmitidos através desse material por parte dos alunos, mas é um debate que está colocado. E aí pensar, por exemplo, como que essas famílias que possivelmente, o que a gente está entendendo que essa disputa pela educação domiciliar, ela ganhe mais força após esse período, uma vez que o próprio Bolsonaro já sinalizou que a intenção dele, a meta, é que chegue a 30 mil famílias. Então, a gente já tem 7 mil, a gente tinha menos de 3 mil e agora já tem 7 mil, mas a meta do Bolsonaro é 31 mil. Então, isso vai passar por esse desmonte, esse sucateamento da educação. E tem uma coisa que é específica, que é o cunho moral.
inicialmente esses debates se colocam como a família querendo ali educar seu filho para preservar alguma cultura que talvez a escola não esteja preservando, mas que aqui no Brasil, o que a gente tem percebido, aliado ao avanço do conservadorismo, a atuação da escola sem partido, é que na ponta final, essa educação, esse acesso ao conhecimento, ele deixa de ser uma disputa de valores sociais atribuídos da escola para passar a ser uma medida de manter alguns grupos religiosos preservando seus valores. Então, são argumentos para poder validar essa educação domiciliar a partir de cunho moral, que coloca a escola numa situação de fragilidade, e a gente tem acompanhado essa tentativa de ser implantado em diversas esferas, não só a nível federal. Na Alerj, a gente viu isso, e algumas câmaras municipais. E aí, o que fica para a gente, para pensar, que é um debate que está colocado sobre essa educação domiciliar, o que o Gustavo falou, no longo prazo, se isso passa, quem vai ser o responsável por disponibilizar o material pedagógico? E aí tem grupos favorecidos com isso. Tem um espaço fundamental da escola, que é na escola que são notificados e percebidos os maiores casos de violência. Mais de 60% dos casos de violência, os alunos são identificados pela escola. Então, na medida que esses alunos estão na escola, esse amparo do Estado ele deixa de ser feito. E também tem a questão mesmo da formação do aluno, da convivência com diversas opiniões, diversas esferas do conhecimento. Para que eu estou falando isso? Porque há muita dúvida do que é cada coisa. Então, quando a gente pega, por exemplo, o modelo do Rio de Janeiro, que está sendo apresentado como EAD, não é EAD, porque não é essa metodologia de ensino à distância. Aí é ensino domiciliar. Também não, mas que coloca esse debate para a sociedade da função ali do que seria o ensino domiciliar. E para nós que estamos acompanhando as redes públicas, inclusive as privadas, que não são as grandes redes, as escolas de bairro, a gente percebe que é algo que é muito problemático. E tem a questão também do que é, e aí eu acho que a Nívia vai poder contribuir muito mais que eu, de pensar o que é, então, isso que está sendo oferecido. Isso que está sendo oferecido pela maioria das redes, exceto algumas que suspenderam seus calendários, na tentativa que os alunos tenham uma equidade, uma universalidade da educação. E essa suspensão do calendário, ela se desdobra, então tem a ver com pensar a suspensão de vestibulares, o adiamento do Enem, que isso também é baixo, está colocado, e tem redes que estão simplesmente disponibilizando material através das suas próprias redes oficiais. Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio, que está disponibilizando material no sentido de combater a ociosidade do aluno. E tem, por exemplo, o modelo da SEDUC, que tem sido minimamente copiado por outras prefeituras no Rio de Janeiro, que é uma plataforma onde você começa a mandar material e vai vendo as possibilidades de implantar o que seria uma educação à distância. Qual é o problema disso? Para além da educação, do acesso aos alunos, e aí a gente vai ter vários problemas, dos alunos que não conseguem acessar e dos alunos que estão nessa plataforma, mas não conseguem ali ter uma interação com o professor. Para além disso, a gente tem algumas questões a médio e longo prazo, que aí eu acho que eu já vou encaminhando para a gente ouvir a Nívia, que eu acho que nesse sentido a Nívia qualifica muito esse debate. A gente já tem alguns problemas apresentados, que é a precarização do professor, a situação do acesso dos alunos, mas tem também o que será feito no pós-pandemia, ou quais as possibilidades aí durante a pandemia do que se instaurar. Para além da possibilidade de uma futura implantação do ensino à distância, para além da possibilidade de uma pauta levantada da educação domiciliar, a gente tem grupos que estão ligados ao modelo do neoliberalismo, ao capitalismo, que já estão se colocando num modelo aí de interferência nessas plataformas e que atende a diversos interesses, que não são interesses, por exemplo, que passam pela ideia de uma educação pública, gratuita, de qualidade. Então, acho que nesse sentido, a contribuição que a Nívia traz para a gente é de apresentar problemas, inclusive, maiores do que esses que nós já estamos lidando e tentando dialogar e tentando enfrentar.
Sim, porque trazer essa lógica de como que o sistema econômico, né, como é que o capitalismo se apropria disso, na verdade a gente está falando a história de qualquer sistema econômico, né, mas agora de uma maneira predatória. Né? A escola, ela é um aparelho ideológico, e especialmente a escola pública está nas mãos do Estado, e o Estado hoje representa os interesses de pequenos, aliás, o interesse de poucos grandes grupos econômicos, né? E essa lógica começa lá de baixo, a gente vê isso cara a cara com o professor, e quando a gente olha de cima dessas plataformas mundiais que estão sendo usadas para servir como plataforma educacional, a gente está levando isso para uma, né, superestrutura. Porque, por exemplo, um professor que, obviamente, a gente sabe que o trabalho do professor não termina na sala de aula, né? Em casa, a gente tem uma porrada de coisas para fazer, etc. Isso sem falar de jornada dupla, tripla, quádrupla de trabalho, especialmente das mulheres que são mães, o troço vai aumentando. Mas se eu faço todas as 1000 funções que eu tinha colocado anteriormente, e se o vídeo que eu gravo de uma aula online, ele está na internet, no domínio público, significa que o meu trabalho ele está sendo acessado por 1 trilhão de pessoas a mais, né? O meu trabalho agora está razoavelmente mais barateado, porque eu estou custeando a minha internet, os meus acessórios, custeando a minha luz, custeando tudo. O colégio não está funcionando necessariamente, vários colégios estão demitindo seus funcionários, né? Inclusive nas escolas públicas que têm funcionários contratados, não concursados. Isso tem sido um movimento também. Então, no final das contas, a mais-valia, ela aumenta. Né? O meu trabalho, ele passa a valer menos para cada aluno que eu estou ali acessando. Né? Para cada, entre muitas aspas, ou, na verdade, até sem aspas, dependendo da lógica, para cada cliente meu. Então, isso lá embaixo, na vida cotidiana do professor, isso já tem um impacto econômico brutal. Isso sem contar as MPs, que aí é assunto para uma outra live, né, 926, 927, que vão falar sobre corte de salários, sobre demissão, sobre afastamento, sobre vários dispositivos dados para as empresas privadas, e porque quando a gente está falando de escola privada, a gente está falando de uma relação de consumo também, né? Vários dispositivos dados aos empresários para que eles dispensem os seus professores. E dispensar professor no momento em que a EAD está sendo colocada à prova, isso na verdade é benéfico para a EAD. Porque se ela não tiver sucesso, acontece, né? Enfim, tentamos. Se ela tiver sucesso, isso é uma revolução negativa no mundo do trabalho. E principalmente a revolução negativa na educação brasileira. Mas é algo que eu acho que com a Nívia a gente vai ter mais uns minutos aí para falar sobre. Só para finalizar minha participação, eu acho que a gente precisa de tranquilidade. É uma situação que a gente nunca viveu. Os professores estão muito preocupados. Obviamente, a gente tem um compromisso com a educação, a gente tem um compromisso de estar com os nossos alunos, e a gente, na ânsia de dar esse suporte para os nossos alunos e minimamente não deixá-los ociosos, a gente acaba no ímpeto de fazer todas as formas e todos os acessos. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter muita tranquilidade, porque não dá para, nesse período, que é um período que está diferente para todo mundo, a gente acabar sendo o elo que vai permitir que o governo se utilize desse momento para aprovar práticas que podem sucatear mais ainda e precarizar mais ainda o nosso trabalho, sucatear a educação, e que no médio e longo prazo o retorno disso vai ser muito pior. E aí, pensando exatamente nesses nossos alunos que a gente pensa de periferia, que a gente está muito preocupado nesse momento, esse desmonte atinge a eles especificamente. Então, é muito importante nesse momento, apesar de toda a nossa preocupação, a gente ter um pouco de tranquilidade para tentar perceber e lidar da melhor maneira com esses processos. Sim, é isso, Ju. Muito obrigado. Vamos continuar nesse papo aqui agora com a Nívia. E boa noite. Boa noite. Boa Páscoa. Valeu. Gente, a questão da mercantilização da educação é algo muito caro para a professora Nívia Vieira, que eu vou chamar aqui agora na nossa conversa, para a gente continuar esse bate-papo. Tá?
E aí, Nívia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Nívia, né? Como já fui apresentada, só queria fazer uma correção porque eu sou doutora em educação, eu defendi ano passado, só que eu não atualizei meu currículo Lattes. Coincidência todo mundo aqui ser historiador, né? Muito legal isso. Sou professora de ensino de história na FEBEF, né, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, e a minha área de atuação, além de ser o ensino de história, é o campo da política educacional. Eu entendo política educacional como um produto não tirado da cabeça do governador, né? O governador ele não pega a corda num dia vou pôr em prática uma parceria público-privado com a Google, né? O governador ele define a política a partir de um bloco social, né? A política educacional é definida a partir de um bloco formado por representantes do governo e formado por representantes da sociedade civil organizada. Então, dentro desse bloco tem, por exemplo, Fundação Itaú, Instituto Ayrton Senna, né, Fundação Lema. São todas organizações que estão disputando a política pública educacional no Brasil, né? Cada país tem suas organizações que fazem isso. Pensando nisso, que a política educacional é construída dessa forma, eu fui investigar, né, fazer um levantamento muito rápido para entender o que o senhor da educação fala, né, o ministro mundial da educação, que é o Banco Mundial. O Banco Mundial foi criado, né, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, e a finalidade dele era a reconstrução dos países devastados pela guerra. Com o tempo ele vai mudando de função e ele começa a se direcionar para investir em países da periferia do capitalismo, né? América Latina, países da África, países da Ásia, enfim. A partir da década de 90, o Banco Mundial começa a direcionar os seus investimentos em políticas educacionais, né? Então, ele começa a definir as diretrizes da política educacional. E é por isso que ele é conhecido, né? Assim, todos os estudos críticos apontam ele como esse senhor da educação, ele que define para esse mundo periférico que será, quais são as principais diretrizes educacionais. Então, dito isso, eu fui atrás do documento que ele lançou agora, recentemente, no dia 25 de abril, 25 de março, melhor dizendo. O nome do documento é Política Educacional na Pandemia do Covid-19. O que o Brasil pode aprender com o resto do mundo. É uma nota, na verdade, é bem curta, ele tem 4 páginas, mas aqui ele faz um panorama geral de como está a situação das escolas no mundo e ele vai apontando também o que ele planeja, né? Não ele, né? Ele não é uma pessoa, ele está organizando uma certa ideia, né? Para os países, ele está organizando orientações. Então vamos lá. No primeiro momento ele apresenta um mapa onde ele aponta a situação de fechamento total, fechamento parcial. Então ele indica que 156 países optaram pelo fechamento total, como o caso do Brasil, França, Peru. Um outro grupo de países optou pelo fechamento parcial, que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fechou só as escolas das áreas de risco, né? E a Finlândia fechou todas as escolas, mas manteve aberta a educação infantil e o ensino fundamental para os pais que trabalham em serviços essenciais. Só que o Banco Mundial, ao mesmo tempo que ele dá esse panorama, né, do fechamento parcial, fechamento total, ele aponta que o fechamento total é uma atitude conservadora, porque para ele tem que ter um limite. Para ele não dar, por exemplo, quando ele fala da Suécia, a Suécia não fechou a escola nenhuma, está tudo aberto, porque a Suécia diz que o prejuízo econômico não compensa o risco dessa estratégia, então prefere manter as escolas abertas. O Banco Mundial não faz crítica a essa postura, muito pelo contrário, ele ainda indica que a postura do Brasil é muito conservadora de manter as escolas totalmente fechadas. Para o Banco Mundial também é necessário que esse tempo seja finito, seja pensado, né? Ele vai dizendo, a China já abriu as escolas, os Estados Unidos também já está pensando em abrir daqui a alguns dias, e que o Brasil precisa repensar esse momento. Bom, isso é uma questão. Agora, a outra questão é a adoção do modelo do ensino à distância, que é o que a gente está tratando aqui. O ensino à distância, primeiro, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar isso, porque as críticas que a gente tem feito de que nós temos os excluídos digitais, né, os professores não têm habilitação, não foram preparados para dar essa modalidade de ensino, essas críticas que são mais visíveis
também são feitas pelo Banco Mundial, também está sendo feita pelo Movimento Todos pela Educação. Agora, a gente tem que fazer a pergunta certa. Para quem interessa essa educação à distância, né? Para quem interessa essa implementação a toque de caixa? E aí sim a gente começa a entender os interesses que estão por trás. Se eu diagnostico que o problema, se eu começo a entender que o problema principal é a falta de familiaridade do professor com os equipamentos e a falta de uma infraestrutura, já vai ter os atores prontos para apresentar essa solução. Essas fundações estão há muito tempo trabalhando com isso, com esse material pedagógico, com kits. Eles já fazem isso com os gestores e com alguns professores. Eles já têm programas para isso. Eu fiz um levantamento muito rápido na Fundação Itaú e já vi que eles têm programas já voltados para a educação à distância funcionando já há algum tempo. Então, assim, eles não terão dificuldade nenhuma de se apresentarem como os atores preparados para formar esses professores que vão trabalhar com a modalidade de ensino à distância. E para mim, que além de ampliar a entrada deles, vai tirar completamente da gente a possibilidade não, o nosso potencial de produção de conhecimento escolar. A gente vai deixar de ser intelectual, né? E vai ganhar nas nossas mãos todo o material, todo o conteúdo, tudo produzido pelos empresários. Isso eles estão tentando há muitos anos. Desde a década de 90 a gente vê uma ação sistemática desses grupos neste sentido. Então, esse momento de crise, né, um momento de tragédia humanitária, esses empresários estão já de olho, né, nessa janela que está se abrindo e oportunizando uma entrada mais avassaladora deles na educação pública brasileira. Deixa eu só continuar. Pode falar. Rapidinho, só uma parte, porque a gente tem visto essas grandes fundações, inclusive em parcerias público-privadas, como você pontua, numa renovação da lógica das apostilas de ensino, tornando ou amplificando a lógica tecnicista da educação, né? Então, qualquer possibilidade de debate construtivista ou qualquer educação que não passe exatamente por um ensino burocrático, né, naquela lógica da escola ser um grande pré-vestibular até o Enem, enfim, que inclusive provavelmente não vai ser adiado se não houver bastante pressão em relação em cima do Ministério da Educação. Na verdade, essa grande lógica que tem por princípio, inclusive, excluir a possibilidade de liberdade do professor, ela se aprofunda, tornando o professor basicamente um tutor, né? Exatamente. Porque se eu tenho todo o material dado, né, colocado em mãos, você pontua exatamente qual é o ponto, né? A lógica do professor não preparado para isso vai ser substituído por um ensino que é intuitivo do professor fazer. Então a gente perde qualquer debate sobre educação para ele se colocar dentro de uma lógica de mercado, preparando os nossos estudantes, seja na educação infantil, básica, superior, para o mercado de trabalho, único e exclusivamente, um mercado de trabalho igualmente precarizado, também numa lógica de revolução industrial, de terceira revolução industrial, se você for historiador, ou 48ª, se você for geógrafo, né, de robotização máxima da vida, em que não há mais possibilidade de ação do trabalhador sobre o seu próprio mundo. É uma alienação completa em relação não só ao resultado do seu trabalho, mas em relação ao seu trabalho em si. Nem mais especialistas nós seremos. Seremos tutores de um material que faz o trabalho por si só. Exatamente. Esse, para mim, é um dos principais problemas, né? Assim, e isso a gente já vem observando há muito tempo, só que com essa situação isso vai se agravar, né, de uma maneira que nunca foi vista antes. E você tocou num ponto certo, assim, tudo que a gente critica, né, que é o professor tradicional é o quê? Aquele professor que transmite conteúdos, só que a gente vai voltar, com o uso da tecnologia, a gente vai voltar à questão mais tradicional de todas, o professor não vai ter mais domínio nenhum desse processo, né, ele vai estar apenas ali como se fosse, enfim, um ator, né, atuando ali na frente da TV. O que a gente tem visto já está sendo implementado nas escolas particulares, né? As escolas particulares já estão fazendo isso, os professores perdem muito tempo preparando suas aulas, fazendo a edição dos vídeos, né? Fazendo a transmissão.
Enfim, isso agora isso vai vir de uma maneira muito mais brutal, né, para as escolas públicas em função disso, em função desse grupo de interesse que já está por trás disso. 5 dias depois que o Banco Mundial lançou essa nota, a Fundação Roberto Marinho publicou no jornal O Globo uma matéria falando sobre os recursos que eles têm para lidar com essa situação. Olha, vamos disponibilizar, isso é uma matéria do dia 30 de abril. 30 de abril não, 30 de março. Eu estou super confusa com esse calendário, né? Justo, todo mundo. Ora, tudo estranho. Então, no dia 30 de março, no dia 30 de março, a Fundação Roberto Marinho publicou uma matéria no Globo dizendo que estava disponibilizando 600 vídeos no YouTube deles, no canal deles do YouTube, e vários outros materiais, várias outras ferramentas pedagógicas que eles já têm preparadas para lidar com essa situação. Então, isso não é nada estranho, isso é de quem já está elaborando estratégias para a intervenção na educação pública há muito tempo. Então, assim, para mim, empresário não dorme, né? Empresário, essa coisa do Brasil não para, eles sabem disso. Eles sabem que a qualquer momento eles podem concretizar, né, o que eles, né, já vinham desenhando, as ações que eles vinham desenhando há muito tempo. Deixa eu só tentar pegar alguns pontos que eu acho interessante. Uma outra questão para mim também é que esse projeto não é um projeto provisório. Por mais que ele pareça ser um arremedo, pareça que está sendo feito a toque de caixa, ele é um projeto que veio para ficar. Em vários momentos, eles colocam aqui as orientações que precisam ser seguidas pelos países, né? Eles vão falando de Laos, então a gente está falando de mundo, tá? Está falando de Vietnã, Serra Leoa, está falando de tudo isso, né? Então não é só o Brasil. Ele está dizendo que o Brasil precisa aprender com o resto do mundo, mas ele vai dizendo algumas medidas que foram adotadas nesses países para o Brasil seguir. Bom, um dos indícios de que o projeto veio para ficar é que ele diz que para resolver esse problema da exclusão digital, os governos vão ter que colocar pontos de acesso à internet em praças públicas, parques, museus. Eu penso, gente, se a ideia é confinamento, como é que você vai disponibilizar o ponto de internet em lugares públicos? É porque o projeto veio para ficar. Aí, ao final, ele ainda sinaliza o seguinte, ele tem o último item nessa nota, dizendo assim, política educacional pós-pandemia. Aí ele vai dizendo que o cenário de pandemia gera instabilidade, porém é um momento de reflexão importante, tal, não sei o quê. Aí tem uma nota aqui que eu vou ler, que é bem pequenininha, que eu destaquei. Em termos pedagógicos, é crucial avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Também é importante estabelecer ações centralizadas em grupo de risco, como jovens com alto risco de evasão escolar e famílias com alta vulnerabilidade social, além de dar suporte a famílias carentes para reduzir o choque econômico devido à pandemia, que também afeta o retorno das crianças às escolas. Uma outra coisa que é importante destacar sobre a função do Banco Mundial, ele começa a definir política educacional na década de 90 em função das convulsões sociais que o neoliberalismo começou a gerar nesse período. Então, assim, ele se preocupa muito em focalizar a política nos vulneráveis para evitar essas convulsões sociais. Então, a ideia de produzir políticas é para amenizar os efeitos deletérios da pobreza, né? Então, o que acontece? Aqui aparece de novo a questão dos vulneráveis, o medo do banco, dos jovens, da periferia evadirem da escola e isso causar um problema maior, está aqui, está evidente aqui. Então, para ele, o ensino à distância também seria uma medida paliativa para conter esses alunos ainda matriculados na escola, seja à distância ou presencial. Né? Então, assim, aqui nesse documento é uma nota de 4 páginas só, mas, assim, é uma nota introdutória. O banco provavelmente vai dar mais orientações no futuro, né? Assim, a gente ainda está vivendo a pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente aguarda mais orientações por aí, porque, como a gente sabe, é de lá que vem as principais políticas educacionais que a gente implementa aqui no Brasil. Sim. O cenário é aterrorizante em bom sentido, né? Isso sem contar as plataformas que a gente tinha citado
que a princípio parecem ser coisas deslocadas das grandes plataformas de educação, mas se a gente for olhar como tá a relação dos grandes grupos educacionais, ou dos interesses de educação dos grandes grupos em relação a Google, Microsoft, aos grandes programas de comunicação, a gente vê que isso é estrutural, né? Isso não é simplesmente uma questão pontual da área da educação. A gente está falando do capital e de como que a educação é um aparelho ideológico absolutamente importante na instauração de uma ideologia, né? Uma estrutura. Mas, Nívia, eu queria muito agradecer a sua presença, jogou o debate lá para cima, e mesmo para a gente, para mim, para o Gustavo e para a Ju, que somos da área da educação, parece que o debate agora virou de cabeça para baixo, e é muito prazeroso você ouvir alguém falar e descobrir que você não sabe nada. Então, Não, o pensamento a gente constrói junto, a luta que se constrói junto, né, gente? Sim, mas é isso. Muito obrigado, Nívia. A gente constrói a luta junto, então é dessa forma. Sim. Obrigada a vocês. A gente espera contar contigo aí nas próximas lives ou vídeos e principalmente nas trincheiras dessa luta aí. Valeu, muito obrigado. Estamos à disposição. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem assistiu a gente. A gente vai tentar disponibilizar isso aí no Facebook já. E vai ficar 24 horas aí no Instagram ainda para quem quiser ver. Manda depois para o pessoal que não conseguiu pegar, né? Para a gente viralizar não só a Voz da Resistência, que para a gente seria ótimo, mas principalmente esse debate que é fundamental nesse momento. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.